Então, pessoal, continuando o curso de Excel intermediário, hoje veremos algumas fórmulas que são bem interessantes para a questão de você dar algum tipo de inteligência para a sua planilha. Não é programação até um ponto, mas ele já ajuda bastante a quando você quiser mostrar o resultado dependendo de certas condições. O nome da fórmula é SE, uma fórmula famosa, né? SE que a gente chama de fórmula C, né? O pessoal geralmente quando ouve C pensa que é assim, mas não, SE. E a aplicação dessa fórmula SE é para você dar inteligência para a sua planilha e colocar alguns valores dependendo de certas situações. Aqui já está alguns exemplos prontos, né? Mas eu vou discutir um pouquinho com vocês sobre essas fórmulas. Então, começando. Aqui eu coloquei João e Maria e as notas de João e Maria. Notas, certo? E eu quero saber se João foi aprovado. É, vendo aqui, tudo bem. Mas se você tivesse 1.500 notas para você ver, o jeito mais fácil é o seguinte: é você colocar aqui um igual, colocar a fórmula SE, clica duas vezes e ele vai pedir três coisas para nós: um teste lógico, o valor se esse teste lógico for verdade e esse valor se for falso esse teste lógico. O que é um teste lógico? É uma pergunta que se faz para o sistema. A pergunta é o seguinte, vamos lá. Eu quero saber se o valor que eu digitei aqui ele é maior ou igual, certo? A um valor estipulado da média. Por exemplo, 70. Né? Quando eu faço essa pergunta, eu tenho que dar duas respostas para essa fórmula. Uma se for verdade e outra se for mentira. Então, quando se bate o ponto e vírgula, ele vai perguntar qual é o valor que eu escrevo aqui nessa célula que eu coloquei igual a SE, se essa pergunta for verdade. Então, você coloca uma aspinhas e, por exemplo, aqui no caso, se for maior ou igual que 70, ele está aprovado. Batendo ponto e vírgula, você vai dar a negativa. Se isso não for verdade, o que eu escrevo? Então aqui você manda o programa escrever reprovado, né? João está reprovado se a média não for maior ou igual que 70. Você fecha o parênteses e dá um enter. Veja que está aprovado. Se eu jogar aqui 69, ele vai passar para reprovado, porque ele não chegou na média de 70. Então se pergunta para o software te responde o que está acontecendo. Acima de 70, ele está aprovado, certo? Essa fórmula eu peguei e copiei para baixo, para Maria. Só que essa fórmula SE tem algumas variações, tá? Essas variações são a fórmula C com E C com OU, né? São eventos que acontecem junto aqui no Excel, que são bem interessantes também. Aqui nós temos um exemplo bem interessante da fórmula C com E, né? E aqui eu vou refazer essa fórmula para que vocês vejam o que está acontecendo. Então eu escrevi igual a SE, certo? Igual a SE. Clico nela, abre um parênteses. Antes de escrever o meu teste lógico, eu coloco E. Por que eu coloco E? Agora eu quero saber em duas perguntas se as duas perguntas vão ser verdade ou se alguma delas for falsa, todo o teste será falso. Estou começando com o seguinte, vamos lá. Eu quero saber que se a nota que eu digitei aqui do João é maior ou igual que 70. E quando eu bato ponto e vírgula, ele pergunta qual que seria a sua segunda pergunta. Eu quero saber se a nota de Maria também é maior ou igual que 70. Fecha o parênteses. E agora ele passa para a fórmula como a gente tinha visto antes do SI. Então, se os dois fatores aqui, se essa pergunta é verdade e essa pergunta aqui é verdade, então ele vai escrever que ambos foram, né, aprovados. Ambos passaram de ano, certo? Para se escrever texto, você coloca umas pinhas, tá, gente? É assim que faz. Agora, se alguém não passou, porque assim, se um deles for em verdade, pode ser os dois, tá? Mas se um deles já for em verdade, isso aqui tudo se transforma no valor que é falso. Que é, por exemplo, alguém não passou. Não estou colocando acento para ser mais rápido. Então, se eu der um enter aqui, ambos foram aprovados porque está 70. Agora, se eu reduzir nota de Maria, por exemplo, alguém não passou, né? E João também, mas alguém não passou. Tá certo, alguém realmente não passou. No caso, foram os dois. Então, aqui de novo, voltando. E ambos foram aprovados caso essa nota E, ó, veja só, E, essa nota também for maior que 70. Agora vejamos essa outra variação, que é o CO. O CO também funciona da mesma maneira. Eu vou refazer para vocês aqui. Ao invés de escrever o E, você vai pegar e escrever OU. Aí ele vai perguntar o seguinte, o que é o OU? O OU ele faz uma pergunta, se essa pergunta for verdade, já pula direto realmente para o valor verdadeiro. Ele não se importa com a segunda pergunta,
Porque o ou é uma coisa ou é outra. Então, se alguma delas for verdade, todo o sistema é verdade, diferente do e, que todas têm que ser verdade. Então, começando, se essa nota for maior ou igual que 70, ponto e vírgula, ou esta nota aqui for maior que 70, eu vou dizer, né, fechando parênteses aqui, vou dizer que nessa questão, que alguém passou. E realmente, alguém vai passar se alguma dessas notas for maior que 70. Porém, se nenhuma dessas notas for 70, não vai acionar o valor verdadeiro. Então, logo, eu tenho que falar que ninguém passou, porque realmente ninguém passará de ano se as notas forem todas menores que 70. Então, alguém passou, deixa eu tirar esse aqui, passou, ok? Alguém passou. Então, realmente alguém passou. Agora, se eu trocar aqui para 69, né? Alguém não passou, mas alguém ainda passou, porque a Maria ainda passou. Agora, se eu trocar esse aqui para 69, nenhum deles passou e ninguém passou, vai aparecer ali. Então, veja, essa fórmula C, E e C ou são extremamente interessantes quando você está, por exemplo, pegando uma situação de uma empresa. Se, por exemplo, se o faturamento foi maior que um certo limite, maior ou igual que um certo limite, e o imposto devido igual a zero, então eu posso escrever que a situação é estável. Se alguma dessas duas condições não for favorável, ele pode dizer que não é uma situação boa. Então seria usado uma CE. Na questão do ou, eu posso dizer o seguinte: nós temos a competição no qual quem marcar mais pontos ou aguentar mais tempo é o vencedor. Então, se fulano marcou mais pontos, então ele pode ser o vencedor. Ou quem ficou mais tempo também pode ser contado como um critério. Então eu posso usar uma se ou. Então são essas formas que eu queria passar para você, Sal, e eu espero que tenha sido de grande proveito. Eu espero vocês na próxima aula e até mais.